Vamos entender então agora um pouquinho sobre o que é esse ensino aí explícito. O que é esse ensino explícito? Para começar, quero falar para vocês que dessas controvérsias que teve durante a elaboração desse documento. Nós tivemos aí discussões, tanto acerca de quando seria aí finalizado esse período para alfabetização, segundo, se é para o terceiro, né? Já trouxe umas postagens aí para vocês de um vazamento de informações que depois o MEC queria puxar esse primeiro ano. Tem questões aí envolvidas de quem está lá por trás dessa Secretaria de Alfabetização. Então, todo esse trâmite aí ocorreu com algumas controvérsias, divergências de ideias, mas eles chegaram a um consenso que o ensino no qual a criança aí estão nessa fase de alfabetização, as crianças têm maneiras diferentes de aprender e elas precisam se apropriar do sistema de escrita. Então, isso foi um consenso. E chegando nesse consenso, então, aí definiram o que nós temos da nossa base hoje, tá? Então, eles definem que um tipo de ensino no qual as aulas são projetadas e dadas de maneira a ajudar os alunos a desenvolver um conhecimento básico e imediato sobre um determinado tópico. Isso aí vem como ensino explícito, mas não ficou somente nisso, né? Deixa eu compartilhar aqui um resumo que eu fiz para você anotar e também no seu caderninho, porque é muito importante. Gente, vocês são professores, vocês sabem, né? Não preciso nem retomar aqui. Mas o quanto é importante a gente ouvir, a gente ver e a gente falar, e principalmente no aprendizado da anotação. Então, quanto mais você anota, mais isso grava, memoriza, internaliza, isso é comprovado cientificamente. Então, tomem nota, façam o caderninho de vocês mesmos, tá? A BNCC e a alfabetização aí no ensino fundamental, nós vamos tratar dessa mudança que teve do ensino explícito. Esse tipo de ensino, geralmente referido no ensino explícito, refere-se a um processo de aprendizagem conduzido pelo professor. Isso está muito ligado à prática do professor, tá? Quando a gente trata desse ensino explícito, que procede do simples para o complexo e geralmente ocorre em 3 etapas: modelagem, prática dirigido e prática independente. Dilane, mas a gente faz isso, a gente começa do simples para o composto. Sim, a gente começa. Só que o documento traz enfatizado isso numa forma de que quem não está fazendo isso, quem não segue prática também construtivista, que está nos documentos garantindo. A gente precisa colocar nos documentos, assim como a gente faz o currículo com base nos documentos, a gente tem que colocar a concepção daquela escola, o que aquela escola entende por criança, o que aquela escola entende por educação, como que as crianças aprendem, são concepções, isso diz muito de como é o trabalho, tá? Então, isso vem garantido aí pra gente na BNCC. Atualmente, então, o que eles trazem é consciência de necessidade de ir mais longe do que apenas colocar questões e mandar repetir tarefas de leituras aos alunos. Então, é uma proposta que traz a BNCC de alfabetização, de a gente ter um ensino realmente significativo, alunativo, e eliminar de vez essa questão que possa ter aí em algumas práticas ainda, principalmente nossa de professor, quanto a essa prática de simplesmente oferecer o conhecimento e como fim. Eu ensinei e não sei se ele aprendeu. E essas práticas repetitivas, empiristas aí, tradicionais de ensino, de memorização, de repetição, cópia. Então, é nesse intuito aí. E uma necessidade de inserir uma função explicativa, que é dizer ao aluno por que razão uma resposta não é adequada e mostrar como é que é dada uma estratégia para melhorar as suas respostas. Isso é característica do ensino explícito, tá? Transformar o aluno num sujeito ativo dentro da sala, então ele também aí, junto mesmo com a teoria do construtivismo, ele ainda continua sendo protagonista desse ensino explícito. O professor, a gente sempre serve como um modelo para esse aluno, e o desenvolvimento das aptidões da criança, possível através de suas interações
com aqueles que possuem as mesmas aptidões, no caso, que é o professor que está ali. Então, o que aconteceu? Esse ensino explícito ele tem origem em umas pesquisas de 1960 a 1970, onde o que consta para a gente é assim, eles sentavam alguns observadores, sentavam no fundo da sala e observavam essa relação professor-aluno e como que era conduzido esse ensino para as crianças. E o que eles constataram? Que olhando para a nossa prática, tá? O ensino explícito é como você vai dar a aula. Então, eles observaram que as crianças que tinham melhor resultado, que aprendiam mais, que as salas tinham mais aprendizado, eram aulas em que o professor, ele fazia mais esse movimento de ensino, atividades práticas, revisão e retomada, voltava de novo. Então, não é aquela coisa de que eu dei uma vez, está acabado, eu não preciso voltar. E sempre está revisando e voltando e colocando muito em prática isso para o aluno e o aluno ativo. Fora isso, tem umas outras questões que a gente tem que falar do ensino explícito. Algumas teorias trazem também, bem comparativo, se vocês pesquisarem, vocês vão achar sobre isso, referente a uma receita, porque eles falam que o ensino explícito, que tem outros nomes também, né, ensino direto, que é um passo a passo, mas que quando a gente traz do explícito, não é realmente esse passo a passo que a gente está visando aí. Mas é como se a gente fosse fazer uma receita de bolo, uma receita de alguma comida, que a gente precisa seguir e ter todos os ingredientes ali. Que se eu não colocar alguma coisa, se eu falhar em alguma coisa, a receita não vai sair adequadamente. Então, tem essa analogia e tem essa aí característica do ensino explícito, tá? Eles falam que é uma aula totalmente guiada, onde o professor guia o aluno e também, eu vou trazer para vocês, acho que eu coloquei aqui no slide, as características do que a gente tem que garantir aí, que é basicamente, você vai entender o que é esse ensino explícito. Ó, a valorização do papel do professor. Então, o nosso papel está muito forte nesse ensino explícito. Então, é a prática profissional mesmo que vai validar esse ensino explícito. Então, a necessidade de planificar, embora não de maneira rígida, ele deve ser capaz de conhecer quando é preciso, dar um exemplo adicional, uma metáfora, num diagrama, discutir algo não previsto inicialmente. Então, é assim, preparei a aula, sair daquilo, eu dei, não vou... ou então, eles trazem também aquela questão de que faz só atividade do livro e aquilo basta. Eu não vou fazer mais, eu não dou outro exemplo. Eu percebo que a criança está com dúvida e eu não vou modelizar com outro exemplo, como traz aqui, adicionar algo, colocar outras práticas, outras resoluções de problemas para que isso seja consolidado. Isso é o explícito, a gente tem que garantir isso, tá? Colocação sistemática do aluno numa situação de leitura global e com significado, porque a gente traz aí também a questão do ensino explícito de leitura. Não dividir o trabalho ou capacidade a adquirir em subcapacidades e oferecer todo o apoio possível, levando o aluno a realizar a tarefa como um todo, desde o início, e diminuir esse apoio à medida que o progresso do aluno for verificando. Então, aqui está outra questão, a atribuição de uma grande importância ao desenvolvimento da autonomia do aluno. Então, é o aluno fazendo mesmo, e ele ter consciência, então entra aí também a metacognição, dele ter consciência do que ele sabe, do que ele está aprendendo e do quanto ele já evoluiu. E se aquele aprendizado ele realmente foi consolidado. Então, nesse sentido de reflexão desse ensino explícito, tá? E aí vem aqui o que a gente marca bastante nesse ensino. Que a gente pode aí fazer essas perguntas que relacionada ao que, o como, o porquê, o como e o quando. Eles trazem que esse ensino explícito que a BNCC traz, que a gente tem que trabalhar na alfabetização a partir de então, eles são associados aos conhecimentos declarativos, processuais e os pragmáticos. E essas perguntas entram nesses 3 itens aqui, que é o ensino explícito, tá? O quê? É definição, descrição e exemplo da estratégia. Então, o aluno, a partir do ensino explícito, ele tem que saber o que ele vai fazer, por que ele vai fazer aquilo, por que você está fazendo aquilo,
como que eu posso fazer, de várias maneiras que eu posso resolver esse problema, que eu posso ter esse conhecimento, e quando que eu vou usar esse conhecimento, como que eu vou fazer isso, tá? Então, o que é uma das questões do ensino explícito, o porquê, dizer por que essa estratégia é importante, por que eu estou fazendo isso. Se a gente pensar na nossa alfabetização, quando a gente aprendia alguma coisa, não tinha nem porquê. Eu estou ensinando e você precisa fazer e ponto, lembra disso? Então, aqui traz muito essa questão de esse envolvimento no aprendizado, tá? Criança bem consciente do que ela está fazendo. O como, o professor esclarece verbalmente de forma como ele procede a utilizar, interage com os alunos, leva a um domínio crescente de estratégia, consolida as aprendizagens e facilita a autonomia. Essa facilitação de autonomia aqui também pode ver que é bem enfatizada, por quê? Porque eu explico, eu dou todas as informações para o aluno, para que ele seja capaz cada vez mais de fazer sozinho e ir tirando essa dependência de um adulto, de um professor, porque aí entra também na questão que a gente precisa sempre ser autodidata, né? A gente sempre tem que buscar os nossos conhecimentos. E o quando, o professor explica em que condições a estratégia deve ou não ser utilizada e como será avaliada a sua eficácia. Então, se você pensar no ensino explícito, é esse o que, porquê, como e quando, tá? E aí, o porquê, o que, o como e o quando, naqueles três que eu disse lá para vocês, naqueles três critérios, o processual é o que, o porquê nós estamos fazendo aí conhecimentos declarativos, por que a criança está realmente aprendendo aquilo, o como que eu vou usar é a parte pragmática do ensino, e também aí uma declaração de conhecimentos quando eu faço o quando. Então, por que eu preciso fazer isso e quando que eu vou utilizar dessa estratégia e desse conhecimento? Esse é o ensino explícito, tá? E aí, com base nesses teóricos que trazem para a gente essa questão do ensino explícito, tá aí, em resumo, a fórmula, né? O que, por quê, como e quando, tem aqui a referência para vocês, fornece um enquadramento simples, mas bem alicerçado teoricamente para parar ou completar uma aula de leitura, por exemplo. Constatou-se que de forma repetida, que passar pelas três etapas permitiu ao aluno dominar facilmente a estratégia. Por quê? Porque no ensino explícito, a gente tem também aí três etapas. Lembra do passo a passo que eu disse para vocês? Que é tornar o objetivo, né? Tornar o ensino transparente. A criança precisa, o aprendiz precisa saber por que ele está fazendo aquilo. O segundo passo aí é para guiar essas atividades, como o aluno vai fazer esse percurso de atividades e facilitar aí o terceiro que a gente tanto enfatizou, que é a autonomia. Então, quando a gente usa essas três etapas aí, a criança constatou-se, né, por estudo, que há mais aprendizagem com mais facilidade aí dessas estratégias. O que é bom lembrar para vocês aqui também, que há na base aí, na BNCC, esses estudos, todos esses diálogos que teve, por quê? Porque normalmente, infelizmente, eu vou ter que falar para vocês aqui dentro do curso. Essas bases aí, e principalmente quem está por trás dessa elaboração de BNCC, por isso que há pessoas que não concordam, há muita crítica, porque eles discordam um pouco do construtivismo, tá? Então, eles até ponderaram bastante e disseram até que, por conta de ter se usado tanto com o construtivismo e não ter usado o ensino explícito, que aí eles trazem a utilização das letras, a utilização de consciência fonológica, e até tem uma forte aí, tendência ao método fônico, por isso que nós estamos como estamos e não alfabetizamos adequadamente. Então, os defensores dessas ideias, né, que é contra aí, de uma certa maneira, do construtivismo, que estava na elaboração dessa BNCC, trouxe isso daí, tá bom? Isso não é fala minha, tem textos, tem debates de estudiosos, de teóricos sobre isso aí. A gente sabe até que um deles, né, criticou e está em mídia
Magda Soares, o letramento, Disco Vilão é um letramento, por conta de toda essa base construtivista, e eles acreditam mais nessa outra, que é o ensino explícito, ok? E aí, o ensino explícito caracteriza por uma preocupação em tornar transparentes os processos cognitivos integrados na tarefa da leitura e pela tônica colocada no desenvolvimento da autonomia do leitor. Então, isso caracteriza de forma, assim, bem simples, né? O que é esse ensino explícito, mas a gente precisa saber disso, tá? Não sei de que método que você aí gosta, se você tem um método, mas o importante é que a gente tenha conhecimento de tudo isso e aí a gente tira nossas conclusões, né? Eu tenho a minha, mas aqui não é o caso. A gente vai desenrolar aí no curso, mas é bom que você saiba que todas essas discussões está por trás desse documento da BNCC, tá? Há um consenso aí também de que não há limite, né? E a gente está tendo muita sobrecarga, que eles chamam de teoria da carga cognitiva, que sabemos que quanto muito que o cérebro tem um limite para esse processamento, esse aprendizagem, para que essa aprendizagem de fato aconteça. Então, eles trazem muito isso da questão do ensino explícito, desse movimento de estar sempre nessa constância de ir e vir e fazer esse movimento aí de ensino e não dar somente uma vez e ficar por isso mesmo, e para que haja de fato aprendizagem com esse ensino explícito, ok? Então, isso aí é o que trata para a gente a BNCC quando ela traz o ensino explícito. Ela não tirou totalmente o construtivismo, ela acredita sim, eles entraram num consenso que a criança precisa também da parte aí da aprendizagem, do princípio alfabético, do sistema de escrita alfabético, mas eles agregaram a tudo isso o ensino explícito. Então, vamos para a nossa próxima